Olá pessoal, vamos resolver aqui 2 exercícios, tá? De uma lista aí de 15, né? Que provavelmente vocês já devem ter feito. Então vamos começar aqui pelo número 1. Para encher completamente determinado reservatório em formato de cubo, foi necessário 8.000 litros de água. Né? Então eu coloquei aqui um cubo para vocês darem uma olhada, né? O que é um cubo, né? É uma figura espacial, né? Onde as arestas, que é esse pedacinho aqui, ó, esses ladinhos aqui, né? Esses segmentos, todas elas têm a mesma medida. Então essa aresta vai aliar, essa aqui vai aliar, essa vai aliar, essa, todas têm a mesma medida, certo? E a gente viu na aula anterior que para calcular o volume de um cubo, né, V de volume é igual a aresta elevado ao cubo. No caso aqui, ele já falou que foi necessário 8.000 litros de água para encher. Então o volume desse cubo é de 8.000 litros de água, certo? Ele está pedindo a medida da aresta, o valor de A, desse reservatório. E colocou um lembrete aqui para vocês. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Como aqui tem 8.000 litros, cada 1.000 litros é 1 metro cúbico, então eu vou converter isso aqui para metros cúbicos e eu vou ter 8 metros cúbicos, que vai ser o meu volume aqui desse reservatório em forma de cubo. Bem, se ele quer a aresta, eu já tenho o volume, o V, eu só vou substituir aqui, ó. O V vale 8 e a aresta ao cubo. É o que eu estou procurando, o valor da aresta, certo? Bem, agora eu vou aplicar aqui uma relação entre a potenciação e a radiciação, a raiz. Como essa potência é ao cubo, né? Então eu vou calcular a raiz cúbica nos dois membros aqui dessa equação. Então ficaria assim, ó. Raiz cúbica de 8 no primeiro membro e raiz cúbica de A elevado ao cubo no segundo membro. Bem, raiz cúbica de 8, como que eu determino isso? De duas formas. Eu estou interessado em descobrir um número que multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes dê 8. Como 8 é par, esse número tem que ser par, né? Então, provavelmente vai ser o 2. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Outra forma é você fatorar aqui o 8. Então, você fatora o 8, né? Em fatores primos, começa por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 é divisível por 2, que dá 2. E 2 é divisível por 2, que dá 1. Foi feita a fatoração, eu tenho 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo. Qual é o número que é elevado ao cubo? Dá 8. 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Aqui, a gente tem aquela propriedade que a gente já viu, né? Quando você tem dentro do radical uma potência de expoente igual ao índice, né? Você cancela o expoente e o índice, e o que sobra é o número que está dentro do radical, que a gente chama de radicando. No caso aqui, ó, o índice é 3 e o expoente também é 3, eu posso aplicar essa propriedade. Cancela, cancela, sobrou quem? A. Então, quanto que mede a aresta, né, desse reservatório aí, né? Como aqui os cálculos estão feitos em metros cúbicos, a minha aresta vai ser de 2 metros, certo, pessoal? Agora,
a gente vai resolver o segundo exercício. Bem, o segundo exercício, ele quer saber assim, desses itens abaixo aqui, A, B, C, D e F, a gente vai identificar aqueles que apresentam raízes que pertencem ao conjunto dos números reais. Bem, para as raízes pertencerem ao conjunto dos números reais, a gente tem que analisar o seguinte. Esse índice, se esse índice for par, então não interessa qual que seja aqui o radicando. Ele pode ser negativo ou positivo, né? Lógico que a gente vai ter que analisar. Por exemplo, se você tiver, por exemplo, raiz quadrada de 4. O índice aqui não aparece, ele vale 2 e ele é par. A raiz quadrada de 4 é 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Mas agora, se eu pegar a raiz quadrada de um número negativo, de menos 4, eu já vou ter problema. Eu não posso dizer que seja menos 2. Por quê? Ora, menos 2 vezes menos 2, sinais iguais na multiplicação fica positivo e dá 4. Dá 4 positivo, não dá 4 negativo. E se eu fizer 2 vezes 2, continua 4 positivo, não dá 4 negativo. Então, né, nesse caso aqui, a gente pode dizer que não existe, né, raízes reais para números negativos quando o índice for par, certo? Agora, se o índice for ímpar, aí não tem problema, né? Vamos analisar aqui um exemplo com o índice ímpar. Vamos colocar agora o índice 3 aqui. E vamos calcular a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, a gente acabou de ver no exercício anterior, que é 2, né? Pelo simples fato de que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Agora, se eu tornar esse 8 negativo, também é possível calcular a raiz cúbica de 8 negativo, que no caso vai ser menos 2, né? Pois, se você pegar menos 2, multiplicar por menos 2 e multiplicar por menos 2, eu vou ter esses sinais iguais positivo, e positivo com negativo dá negativo. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 negativo também. Então, quando o índice for ímpar, não importa se aqui é positivo ou negativo, eu consigo calcular dentro do conjunto dos números reais. Agora, se o índice for par, né, esse número aqui de dentro não pode ser negativo. Não existe solução no conjunto dos números reais, certo? Então, vamos analisar aqui a primeira alternativa, letra A. O índice aqui é par, é raiz quadrada, não aparece vale 2. O número de dentro é positivo. Ah, professor, mas e esse negativo ali de fora? Esse negativo aqui de fora é outro caso. Eu estou dizendo que eu quero o oposto da raiz quadrada de 8, né? Então, não é a mesma coisa que se tivesse aqui dentro. Se tivesse aqui dentro, eu teria que calcular a raiz quadrada de 8 negativo. E aí não seria possível, certo? Como o número aqui de dentro ele é positivo, então é possível, certo? Então, esse item aqui apresenta, né, raiz pertencente ao conjunto dos números reais. Vou marcar aqui. Olha o item B. O índice aqui não aparece vale 2. Ele é par, então, raiz quadrada. Só que o número aqui de dentro é negativo. Então, eu não consigo calcular uma raiz real aqui, tá? Agora, esse aqui, letra C. O número aqui de dentro é positivo, não aparece sinal, ele é positivo, então é possível calcular a raiz.
O item D, também, ó, o número é positivo aqui de dentro, então é possível calcular a raiz real. Aqui, ó, o número de dentro é negativo, então eu vou olhar para o índice aqui. Se o índice for par, não é possível. Se o índice for ímpar, é possível. Bem, o índice é 7, ele é ímpar, então é possível calcular essa raiz. Olha aqui, o índice é par, 4. Só que o número aqui de dentro da raiz, do radical, é negativo. Então, eu não consigo calcular a raiz negativa de índice par. Então, esse aqui não. Então, quais que são possíveis? A, C, D e E. A B e a F não é possível. Um abraço e até a próxima.